Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vanessa Priscila e hoje eu estou aqui para representar o meu grupo falando sobre fármacos do sistema respiratório, tá bom? Para que nós entendamos como o nosso sistema respiratório ele funciona, nós precisamos entender anatomicamente como ele é. Então, quais os órgãos que compõem o nosso sistema respiratório, divisões e tudo mais. Então, o nosso sistema respiratório ele é dividido em dois: vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. A nossa via aérea superior ela é composta pelo nosso nariz, a nossa boca, cavidade nasal, cavidade bucal, faringe, laringe e um terço da nossa traqueia, tá? Já as nossas vias aéreas inferiores é composta por o restante da nossa traqueia, bronquíolos, alvéolos e os nossos pulmões, que são recobertos por duas pleuras. Essas pleuras são responsáveis pela lubrificação do nosso pulmão para que durante o processo de respiração, que é inspiração e expiração, eles não colhem, tá? Quando fizer essa expansão. Então, nós separamos os medicamentos por classe, porque todo medicamento do sistema respiratório, ele é composto por uma classe. E nós tentamos buscar os medicamentos que são mais usados dentro desse sistema, tá bom? Então, nós vamos começar falando sobre os corticoides. Os medicamentos corticoides, eles são basicamente sintéticos, tá? Então, o nosso sistema, ele já produz corticoide através das nossas glândulas suprarrenais. Mas por algum motivo, digamos assim, esse sistema falha e entra uma bactéria ou algum micro-organismo que causa uma inflamação no nosso sistema e ele sozinho ele não consegue desinflamar. Então nós precisamos de um medicamento corticoide sintético que nos ajude a fazer o processo de desinflamação do lugar onde foi afetado, tá? E falando do nosso sistema respiratório, nós temos a dexametasona e hidrocortisona, que são dois anti-inflamatórios potentes que agem de forma eficaz no nosso sistema respiratório. Serve para várias doenças, é indicado para várias doenças desse medicamento e ela consegue trazer uma boa resposta ao nosso sistema, trazendo uma boa desinfecção desse sistema, tá? A dexametasona é um glicocorticoide sintético que ele é de 25 a 30 vezes mais potente que a hidrocortisona. Ele, além de ser anti-inflamatório, é imunossupressor, antitumoral e antiemético. Tá? Então, ele é um medicamento muito potente no nosso organismo e ele age de uma forma muito eficaz no nosso sistema, tá? Quanto tempo esse corticoide dura dentro do nosso organismo? Muitas pessoas que são dependentes de corticoides, elas podem ficar o resto da vida dependendo de um determinado medicamento. Mas esse medicamento, dexametasona em si, ele fica em média até 8 horas no nosso organismo, tá? Por isso que geralmente quando os médicos passam um medicamento para que nós tomamos em casa, ele passa a cada 6 ou a cada 8 horas, tá? Então, esse medicamento pode ser administrado em nosso organismo por via oral, por via endovenosa e por via intramuscular. Esse medicamento por via oral, geralmente, ele é indicado e o médico indica, prescreve para que você tome em casa. E quando você toma dexametasona intramuscular ou endovenosa, geralmente você toma no hospital ou no posto de saúde, coisa do tipo. A hidrocortisona também é indicada, só que ela age no nosso organismo de uma forma diferente. Ela também é um anti-inflamatório, mas só que ela inibe a fosfolipase A2, que é uma célula que nós temos dentro do nosso organismo, e aí ela faz a inibição da proliferação dessa célula, causando assim uma desinflamação do nosso sistema respiratório, tá bom? Também a hidrocortisona, ela só pode ser basicamente aplicada em hospital ou em posto de saúde, porque nós só encontramos ela de forma líquida para ser aplicada, administrada pela via intramuscular ou endovenosa, tá bom? Todos esses dois medicamentos são corticoides. Hidrocortisona é da classe dos esteroides também, que tem função anti-inflamatória no nosso organismo. Como eles têm função anti-inflamatória, todos os dois são muito indicados para asma, bronquite, tuberculose e sepse. Sepse é aquele que causa a inflamação total do nosso trato respiratório, tá bom? Falando agora da classe dos broncodilatadores, nós escolhemos dois para vocês, que são os mais usados. A maioria dos broncodilatadores, eles são
inalados, eles são administrados de forma inalatória. Nós tomamos a nebulização e fazemos a inalação desse medicamento junto do soro fisiológico, tá? De forma inalatória. Desses dois medicamentos que nós trouxemos aqui, um é bem usado e o outro nem tanto, porque ele é um medicamento mais forte. É o Berotec e Atrovente. Eles são broncodilatadores e eles agem no nosso sistema respiratório, relaxando toda a musculatura do nosso sistema respiratório desde o nosso nariz, tá? Então, consequentemente, quando ele entra no nosso sistema respiratório, ele causa uma melhor eliminação das secreções que há nesse sistema, se tiver uma tosse produtiva ou uma secreção de muco, e ele também age fazendo com que nós possamos respirar melhor, tá? O Atrovente, ele já é um medicamento mais forte, porque por conta da sua composição, que é do bromidato de hipatropiol. Tá? É um medicamento mais forte, que geralmente não é usado por todo mundo, porque ele também é indicado para mais doenças. E essas doenças geralmente são doenças mais severas. Ele fica de 3, para ele poder agir no nosso organismo, é de 3 até 30 minutos, tá? E ele é indicado para broncoespasmos, DPOC, que é doença obstrutiva crônica, ITR, que é infecção do trato respiratório, asma, bronquite e sepsis, tá? Todos esses dois medicamentos. Mas o Berotec, ele é mais indicado para asma, por ser um medicamento mais leve, e é indicado também quando tem o estreitamento dessas vias aéreas. Por um acaso, quando a gente fica muito gripado, cria secreção, a gente fica com o estreitamento das vias aéreas, tá? Porque ali aquela via aérea está comprometida pela secreção. Então, é indicado Berotec. Se por um acaso você tem uma asma, um DPOC, que é uma doença obstrutiva crônica, uma sepse, aí é indicado Atrovente, tá? Esses dois medicamentos são de forma inalatória. Agora, falando sobre os antibióticos, nós trouxemos aqui um antibiótico que é bastante usado por todos os médicos em qualquer lugar. E eu acho que todo mundo já ouviu falar, que é a amoxicilina. A amoxicilina, ele é um antibiótico e, como todo antibiótico, ele mata várias bactérias, vários tipos de bactérias. Ele age nas vias aéreas superiores e nas vias aéreas inferiores, tá? E nessa via aérea superior, ele tem o poder de tratar a sinusite, que é a inflamação dos sinos, que é essa parte de cima, próxima ao nosso nariz. Ele também tem o poder de tratar a amidalite, que é a inflamação da nossa garganta, e também tem o poder de tratar mais duas doenças que estão presentes nos nossos pulmões, que é a pneumonia e a bronquite, tá? Então, ele é um antibacteriano, antimicrobiano, antibiótico, antimicrobiano bem completo, tá? Então, ele consegue tratar todo o nosso trato respiratório, matando a maioria das bactérias. Por isso que ele é um antibiótico muito indicado e bastante usado. Geralmente, seu tratamento é por via oral e dura em média de 7 dias, tá? Caso o paciente apresente alguma reação adversa a esse antibiótico, ele volta ao médico, relata a sintomatologia do que está sentindo, e o médico vai ver se realmente é do medicamento, porque como é um antibiótico, ele geralmente causa um pouquinho de sono e pode trazer outras reações adversas, tá? Agora, falando sobre o anticongestionante, tá? Anticongestionante. Falando sobre os descongestionantes. Os descongestionantes, eles são aqueles sorinhos que nós colocamos dentro do nariz, tá? Ele entra pelo nosso nariz de forma basicamente líquida e ele consegue descongestionar toda a nossa via aérea, tá bom? Geralmente, ele só é indicado para tratar as vias aéreas superiores, porque ele não tem o poder de chegar até o nosso pulmão, tá bom? Então, ele entra no nosso organismo fazendo o relaxamento da musculatura das nossas vias aéreas superiores, tá? O mais conhecido dos descongestionantes é o Neosoro, que basicamente todo mundo usa, né? A gente bota um pouquinho no nariz e ele é usado diversas vezes durante o dia para fazer o descongestionamento dessa via aérea superior. Nós também temos os sedativos da tosse.
o sedativo da tosse, ele serve como um inibidor da tosse, tá? Ele entra no nosso trato respiratório, fazendo com que diminua a irritabilidade desse trato respiratório, causando assim uma melhor facilidade de respiração. Esse sedativo da tosse, ele vem muito pra gente como forma de xarope, tá? A gente tá com tosse produtiva e tosse não produtiva, e nós tomamos um sedativo da tosse. Tosse produtiva é aquela que tem muco ou secreção, tá? E tosse não produtiva é aquela tosse seca. Então, os sedativos da tosse servem para os dois tipos de tosse, tá bom? Então, ele geralmente não apresenta efeitos colaterais. A única coisa que ele apresenta, sim, é um pouco de sono. Porque como ele relaxa o nosso sistema respiratório, então vai relaxar toda a musculatura posterior do nosso corpo. Então, ele vai causar um pouquinho de sono, tá bom? Dentro desse sedativo da tosse, nós temos também o Antux, que é uma forma um exemplo que nós trouxemos para vocês de sedativo da tosse, que ele age relaxando os brônquios, tá? Ele faz com que o nosso trato respiratório não fique tão irritado e haja um relaxamento dos brônquios, fazendo assim com que nós paramos de tossir, tanto a tosse seca quanto a tosse produtiva, tá? Que é tosse não produtiva ou tosse produtiva. Agora vamos falar sobre os expectorantes. Os expectorantes promovem ou provocam a remoção das impurezas do ar expirado, tá? Então, o que é isso? Por exemplo, eu já tô doente, eu tô com uma tosse, eu tô com alergia, algo assim, e eu quero tomar um medicamento que promova uma limpeza do meu trato respiratório e faça com que o ar que eu respire não entre com impurezas, tá? Então, os expectorantes têm o poder de ação nessa parte. Ele age mais no sistema mucociliar. Sistema mucociliar. Esse sistema mucociliar, ele é composto pela nasofaringe e a árvore tranqueobrônquica, tá? Que é essa parte daqui e a parte da divisão do brônquio, tá? Para poder ir para os pulmões. Então, ele tem o poder de agir nessa parte do nosso sistema respiratório, fazendo com que nós consigamos melhorar e expelir as secreções que estão no nosso sistema respiratório. Um exemplo que nós trouxemos para vocês é a acetilcisteína. Então, dentro desses sistemas, nós já falamos da dexametasona e da hidrocortisona, que foram os corticoides. Teve o Berotec e o Atrovent, que são os broncodilatadores. A acetilcisteína, que é expectorante. O Neosoro, que eu falei, que é o descongestionante. Antux, que foi o sedativo da tosse. E a amoxicilina, que é o antibiótico. Eu espero que tenha ficado de forma clara para vocês, que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Então, um beijo.